essa ministração já tem uns dias, né? Hoje eu fui parar para estudar mais a fundo, mas eu já estava com ela assim no meu pensamento, nos meus sentimentos há alguns dias, né? E quando ele ligou essa tarde aí falando, né, que não estava legal, não estava bem, eu fui estudar e me aprofundar um pouquinho mais. Como vocês sabem, de uns tempos para cá, eu tenho falado muito isso e tenho ministrado isso sobre a minha própria vida, né? Sobre uma inteligência emocional, sobre a minha identidade, em não deixar, né, a gente se abater pelo que os outros pensam, o que os outros acham, né, o que tem se levantado aí. Porque quando nós sabemos quem nos chamou, quem nos criou, quem permitiu, né, que os nossos pais ali na hora de registrar os nossos nomes, fôssemos chamados pelo nome que temos, é porque tudo é permissão do Senhor. Deus, ele tem um propósito e um chamado grandioso sobre as nossas vidas. Mas a gente sabe que os dias de hoje têm sido muito difíceis. E se a gente voltar lá no Antigo Testamento, a gente vai ver que muitas coisas que aconteciam lá, tá acontecendo hoje, nos dias de hoje, né? Tá tudo muito bagunçado, muito difícil. Não tá fácil, mas não está impossível. Porque hoje nós temos o Espírito Santo, que intercede pelas nossas vidas, que nos consola, que nos orienta. E muitas vezes eu tenho falado com o bispo, conversado com o bispo, e eu tenho me alegrado muito com a vida de vocês, né? Os obreiros, a gente se alegra muito. A gente vai fazer uma reunião, a gente vai passar isso para vocês, porque ao mesmo tempo que às vezes a gente chama atenção, que a gente, né, puxa a orelha, mas a gente também tem que elogiar quando a gente vê o esforço, quando a gente vê o crescimento. E vou dizer para vocês, eu falei isso para o bispo há uns dias atrás, que se a gente olhar para a igreja, a gente pode falar assim, nossa, mas a igreja não está cheia, não está abarrotada de pessoas, né? Mas eu vou te dizer que Deus, mesmo com poucas pessoas, Deus tem alegrado meu coração. Eu não tenho tido mais os pensamentos que eu tinha há uns anos atrás, né? Porque realmente eu tenho visto isso e eu tenho falado isso para Deus. Senhor, nós queremos qualidade. Nós não queremos uma igreja estufada, não queremos uma igreja cheia, mas que as pessoas por dentro estão vazias. Realmente não têm o conhecimento, né? Não se permitem ser transformadas. E as poucas pessoas que nós temos aqui, conseguimos acompanhar, a gente tem visto um crescimento, né? E eu acredito muito nessa base fortificada através da palavra. Eu vou te dizer que muitos de hoje procuram movimento nas igrejas. Procuram, eis que te digo, revelações, e isso não é errado. Mas quando isso se torna prioridade, está muito errado, porque a nossa prioridade, a nossa base, a nossa essência, ela tem que vir da palavra de Deus. Ela tem que ser a nossa base. Ele tem que ser o nosso alicerce. E se tem uma coisa que essa igreja tem, é isso. Porque ela pode não ter muitos eventos, que eu digo movimentos, né? Que enche, que deixam a igreja lotada. Mas uma coisa ela tem, que é palavra. E não só as palavras nos cultos. O estudo bíblico que a gente tem sido uma grande bênção. Quem não está entrando está perdendo. Porque depois a gente vai até conversar com o pastor Elza aí, ver se a gente pode já colocar mais algumas pessoas ali para estar desenvolvendo, para a gente ver o crescimento de cada um de vocês. Porque o nosso intuito é esse, é não parar aqui. Tanto é que acho que vocês já perceberam que nós somos uma igreja que a gente não se importa em estar aqui, né? A gente se importa em estar no movimento, fazendo para o Senhor, né? A gente se importa em ver o crescimento de vocês, porque isso aqui não é nosso. Nosso que eu digo meio do bispo, isso aqui é nosso, né? O Senhor nos emprestou. Então nós temos que procurar sim, né, desenvolver, e eu tenho ficado muito feliz com isso, porque a nossa igreja ela tem palavra, e como vai vir dias piores e mais difíceis, uma coisa eu tenho certeza, que Deus não vai permitir você ser enganado, nos dias mais difíceis e mais tenebrosos, porque você tem tudo o que precisa, que é o alicerce e a palavra verdadeira, né, que nos transforma, que nos alimenta,
que nos traz o verdadeiro arrependimento, e isso me alegra muito. E o Senhor me deu uma passagem, né? Não é um livro muito lido, o estudo nem chegou lá ainda, mas vai chegar. Nós vamos falar um pouquinho sobre Oséias, né? É um livro que não é muito falado, ele é conhecido por uma fase aí da vida bem conhecida de Oséias, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso, mas nós vamos fazer a comparação exatamente com a noiva do Senhor, né? Com a igreja do Senhor. Então eu gostaria que você abrisse comigo no livro de Oséias, capítulo 1. Oséias 1. Glória a Deus. A minha tradução aqui ela vai estar um pouquinho diferente. Estava até comentando com a Luma ali. Já tinha um tempo que eu e o bispo, né, o João, estava querendo. Nós compramos essa palavra aqui. Não sei se vocês já conhecem, chama a Bíblia A Mensagem. Ela é uma palavra muito boa, né? Isso tem bastante estudos. E ela é uma palavra voltada com uma linguagem mais atual, né? Porque às vezes a gente começa a ler a Bíblia. Quem aqui já passou por isso? Ai, não estou entendendo isso. Tem muita palavra difícil na Bíblia. E essa Bíblia, a mensagem, ela traz uma linguagem que todos conseguem entender. É uma linguagem contemporânea, né? Ela é mais limpa, vamos dizer assim, que chega até as pessoas de uma maneira mais clara. Só que ela tem uma tradução que é assim, arrebatadora, literalmente. Quem usa ela muito nas ministrações é o pastor André Fernandes, se eu não me engano, né? E as ministrações dele realmente são maravilhosas. Eu recomendo, ela não é baratinha, mas eu recomendo. Ela é muito boa, os estudos que ela tem é muito bom. Então eu vou ler aqui, provavelmente não vai estar assim, né, na mesma palavra, mas no mesmo sentido aí. Oséias 1. Capítulo 1, versículo 2, amém? A palavra do Senhor diz assim: Na primeira vez que o Eterno falou com Oséias, ele disse: Encontre uma prostituta e case-se com ela. Faça dessa prostituta a mãe de seus filhos. E aqui está a razão. Toda esta nação se transformou num prostíbulo. Eles são infiéis a mim, o Eterno. Essa tradução é como é que tá? Põe ali. Quando o Senhor começou a falar, por meio de Oséias, disse-lhe: Vá, tome para você uma prostituta como esposa e tenha filhos resultantes da prostituição, porque esta terra se prostituiu constantemente, afastando-se do Senhor. Amém. É uma palavra mais voltada, né, para os dias, uma linguagem mais atual, mas é o mesmo sentido. E quando você começa a estudar a história do profeta Oséias, o profeta Oséias foi levantado ali para falar com o povo de Israel que Deus não estava se agradando. E algo me chama a atenção, porque eu falo assim: Senhor, nos dias atuais que nós estamos vivendo hoje, às vezes Deus já nos usa e vem as situações, Ele pede umas coisas para a gente e a gente já fica receoso às vezes de fazer. Porque a gente para pensar e fala: Senhor, eu vou fazer isso, mas o que vão pensar? Senhor, é algo surreal, é loucura realmente para o mundo. A gente tem essa preocupação muitas das vezes em fazer aquilo que Deus está falando. Por quê? Porque as pessoas vão falar, porque você está achado como louco, né? Vão falar que realmente não é de Deus. E aí, Senhor, como é que vai ficar minha reputação? E quando a gente olha para a vida do profeta Oséias, eu paro para pensar: irmãos, Deus levanta esse homem numa época que era totalmente difícil, porque antigamente existiam essas questões de reputação. Assim, eu lembrei até da sua ministração, pastora, quando você falou de Maria, né? E José, me veio até na cabeça a sua ministração. Porque era uma época realmente que você não podia ficar envolvidos em escândalos. Isso era o cúmulo. Hoje em dia é muito normal. Se tornou natural, né? É fofoca hoje em dia, não é escândalo. Fofoca gospel, misericórdia. Hoje em dia se tornou muito natural, né? O adultério, as pessoas fazerem as coisas de qualquer maneira.
porque eu sei que eu tenho a misericórdia de Deus, então se eu fazer agora, eu sei que daqui a pouco Deus vai me perdoar, né? Tá tudo muito bagunçado. E nessa época aqui, não era dessa maneira. Deus pedia algo para esse homem, dessa proporção. Vai e case-se com uma prostituta, e tem mais, tenha filhos, constitua família. Se Deus pedisse algo nessa proporção para você, será que você obedeceria? Uma coisa louca para o mundo. Uma coisa que realmente poderia denegrir a sua reputação, o seu status, porque hoje em dia é status, né? O seu status na rede social, para o seu vizinho. E eu fiquei olhando para a vida desse homem, eu falei, Senhor, além do Senhor levantá-lo como profeta, o Senhor algo pede surreal para a cabeça humana, né? Mas eu vou além. Deus usou a vida deste homem para comparar a relação dele com o povo, do povo para com ele. Ao mesmo tempo que é surreal, eu fiquei olhando e falei, meu Deus, o que o Senhor viu na vida de Oséias, que o Senhor de repente não está encontrando em nós? Disposto a realmente enfrentar, vamos se dizer, uma cidade, um povoado, o seu bairro, o seu serviço. O que Deus está pedindo que Ele não está encontrando em nosso coração? Porque a palavra nos diz, se a gente começar a ler, ele não é um livro muito grande, mas se você começar a ler o livro de Oséias, se você começar a explanar aqui a história de Oséias, irmãos, você vai ver que ele fez exatamente o que o Senhor pediu para ele. Ele vai à procura de uma prostituta, e quando ele chega lá, ele escolheu Gomer, ele casa-se com ela e ele tem filhos com ela. E no descrever da história, ele relata que cada nascimento dos seus filhos, Deus fala com Oséias, Deus dá o nome de cada filho, e cada nome de seu filho arremete a algo que ele está comparando com Israel. Olha a profundidade de relacionamento que Deus tem com esse profeta. Quando nasce seus filhos, ele vai dar um nome. Você sabe que a pastora Lu também já teve uma pregação sobre isso, a escolha do nome, significado. E eu não sei vocês, mas quando os meus 2 filhos foram nascer, eu queria dar o nome, mas antes de eu concluir o nome, eu queria ver o significado. Eu não sei se vocês pensaram nisso, mas eu acho que a grande maioria vai ver o significado, né? E o significado dos filhos de Oséias com Gomer era exatamente... Se você puxar o significado, um vai falar justiça, o outro se remete a ninguém, porque eu já não sou mais ninguém para este povo, Deus se referindo ao povo de Israel. Então são significados profundos. E eu, olhando a história de Oséias, eu falei, Senhor, nos tempos a qual ele vivia, esse homem não hesitou em fazer a tua vontade. Eu imagino Oséias andando na rua, e o povo literalmente olhando para ele, porque as pessoas se conheciam, né? É que nem cidadezinha do interior, você vai para Bahia, esses lugarzinhos, né, mais afastados, que a população é pequenininha. Se você chegar para alguém e falar assim, você conhece fulano de tal? Ele vai falar, conheço, que é filho do fulano de tal, né, assim, na cidadezinha do interior. Nessa época eu acredito que era muito parecido com isso. Esse aí foi aquele que casou com aquela prostituta lá, que se deitava. Eu já me deitei com ela, você imagine a fama. E esse homem não se importou em fazer a vontade de Deus. Mas o que me chama a atenção é exatamente o relacionamento. Deus compara a vida deste homem com Deus e seu povo. E hoje não está diferente. Porque se a gente olhar para o povo de hoje, o povo já não se importa mais de ter uma boa reputação. O povo já não se importa mais de guardar os seus passos diante da palavra. O povo não se importa mais o que Deus está pensando ao meu respeito.
O povo tem se preocupado mais com o que o pastor vai pensar se ele souber. O que a minha esposa vai pensar se ela souber. O que o meu esposo vai pensar se ele souber. O que o meu vizinho, o que o meu chefe vai pensar. Mas não se lembre em primeiro lugar do que Deus está pensando ao seu respeito. E quando a gente olha para essa história, a palavra nos diz que ele casa, ele tem filhos. E mesmo ele tendo dado um lar, ele tendo dado um nome para essa mulher, ele tendo dado roupas, casas, tentando suprir a sua família, a palavra nos relata que depois de um tempo essa mulher vai e volta a se deitar com outros homens. E volta a cometer o adultério. E aí, Deus, irado, mas eu imagino Satanás olhando para tudo isso e falando assim, olha aí, o povo não aprendeu. Deus falou lá atrás, Deus mandou o dilúvio, mas o negócio está do mesmo jeito. Eu acredito que Deus vai fazer de novo, vai acabar com tudo de novo, porque olha lá, ele está revoltado, ele está irado. Mas a própria palavra de Deus nos garante que Deus, ele não é homem. E ele não volta atrás da sua palavra. Quando lá atrás em Noé ele tinha falado que ele não faria mais isso, ele cumpre a palavra dele. E Deus esconde um plano de salvação perfeito. Ele já mostrando através da vida de Oséias, que ele mandaria um noivo, disposto a renunciar da tua glória, renunciar tudo o que ele tinha, por uma noiva que já estava perdida, por uma noiva que já estava totalmente desenganada, mas que tinha um plano perfeito. E esse noivo era Jesus. Olha que coisa linda a gente olhando para a vida de Oséias, lá no Antigo Testamento. Deus usando a vida desse profeta já para esconder mais um, porque lá na genealogia, assim como acho que muitos aqui já viram, porque o bispo já falou muito dessa pregação do Luiz Hermínio. Deus esconde o plano de salvação lá atrás na genealogia, em Gênesis. E mais uma vez Deus, em parábola, que através da vida própria de Oséias, uma parábola vivida, ele está exemplificando a vida de Oséias aqui, dizendo, comparando ele, resgatando essa mulher que não tinha perspectiva de ter uma família, que não tinha uma perspectiva de ser uma mulher honrada. Mas através de um mandado de Deus, de um profeta, o profeta, ele se esvazia dele para reconhecer a grandiosidade de Deus, obediência, e assim faz. E com Jesus não foi diferente. Jesus é o novo perfeito, que ele veio, ao mesmo tempo que ele era Deus, mas ele se fez homem, ele se fez carne, ele se fez maldito. E ele obedeceu. Se a gente olhar para a vida de Jesus, irmãos, Jesus em toda a sua trajetória, a gente não vê o Senhor murmurar, a gente não vê o Senhor se revoltar. O Senhor, ele tinha resposta para tudo. Por que ele chamava atenção? Não só pela sua maneira de falar, ali a palavra, né? O que Deus tinha, mas no seu caminhar. Aquela mulher, quando estava ali para ser apedrejada, morta, porque foi pega no ato de adultério. As pessoas esperando a morte, porque era o que se tinha na época. E Jesus vem com uma palavra contrária, que ninguém tinha imaginado sonhar com uma palavra dessa. Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Jesus, ele falava a verdade, mas era uma verdade num grau e numa sinceridade que ele não precisava gritar, ele não precisava de movimento, ele não precisava ficar pulando, não. Ele só precisava olhar nos olhos e falar. E é isso que está faltando dentro de mim e de você. Nos parecer mais com Jesus, literalmente, nesses pequenos detalhes. A gente sabe que ninguém vai conseguir ser 100%, porque só Ele foi. Mas, irmãos, nós temos que nos esforçar. Nós temos sim
que buscar a estatura do varão perfeito, nós temos que nos esvaziar. Nós temos que nos arrepender. E a palavra do Senhor diz mais para frente aqui, nos capítulos mais para frente de Oséias. Ele vai falar que Oséias, mais uma vez, mesmo a sua mulher tendo voltado à prostituição, abandonado o lar, Deus manda ele ir e resgatá-la. E assim Oséias faz. A mulher dele já estava para ser vendida como escrava, porque ela já tinha sido pega novamente no adultério. E Deus não permite ela passar ali pela morte, mas Oséias vai. Depois de mais uma humilhação, poxa, eu te tirei de onde você estava, eu te tirei do lamaçal, te tirei do erro, te dei casa, te dei roupa. E mesmo você sendo ingrato, mas tá bom, Jesus, tá bom, Deus, então eu vou lá e vou tirar. A gente não vê Oséias falar isso. Deus falava e Oséias mais uma vez foi lá. E a palavra nos diz que ele compra, que ele paga ali, para ela não ser vendida como escrava. E ele traz novamente essa mulher. Isso te remete a mais alguma história? Mais uma vez Jesus. Aonde era para nós estarmos perdidos, sem esperança, Jesus se fez maldito. Ele é levado para uma cruz, condenado por algo que ele não era. Mas a palavra nos garante que ele foi levado mudo. Ele não questionou, porque ele sabia do propósito, ele sabia que a glória era muito maior do que todo aquele processo que ele passaria. E ele sabia que ia valer a pena. Ele sabia que ia valer a pena. Quando a gente olha lá no capítulo 11 de Oséias, olha o que Deus fala. Capítulo 11, diz assim: quando Israel ainda era criança, eu o amei, meu filho. Eu o chamei do Egito, mas quando outros o chamaram, ele correu e me deixou. Ele adorou os deuses populares do sexo e brincou de religião com deuses de brinquedo. Mesmo assim, continuei fiel a ele. Eu conduzi Efraim, eu o salvei da escravidão humana. Mas ele nunca reconheceu minha ajuda, nunca admitiu que era eu que estava puxando o carro, que eu o levantei como um bebê até a minha bochecha, que eu me inclinei para lhe dar comida. Agora, ele quer voltar para o Egito ou ir para a Síria, qualquer coisa menos voltar para mim. Isso te remete a alguém? Isso se remete a mim e você, irmãos. Quando Deus fala assim para você: eu te tirei de um lugar que onde ninguém conseguia te tirar. Eu te chamei, eu te dei teu nome. Eu mudei a tua história. E mesmo eu fazendo tudo isso, vocês ainda continuam sendo ingratos, injustos. Irmãos, isso é muito forte. Quando eu comecei a ler isso, eu falei: Senhor, tem misericórdia. Como nós somos falhos, irmãos. Como nós somos errantes. Nós somos ingratos, porque só eu e você sabemos de onde Deus nos tirou. Eu não vou falar detalhes, né? Mas uma vez eu conversando com o presbítero Welton, qualquer dia eu vou falar para ele dar o testemunho dele. Eu nunca imaginei o testemunho que ele tem. Não vou entrar em detalhes porque isso cabe só a ele, né? Mas quando ele me contou alguns trechos, não foi nem inteiro. Irmãos, eu olhei para ele e falei assim: rapaz, não imaginava que você era assim, não. Rapaz, e é coisa surreal o testemunho dele. São coisas fortíssimas.
Então, se você chega para uma pessoa, não que eu não tenha um passado também, né? Mas ele tem um passado que fala assim, meu Deus, é só Jesus que pode fazer isso. Não tem outra explicação. É só Jesus. Não tem palavras humanas que faria uma pessoa, fazia o que ele fazia, convencer ele a deixar. É só Jesus, irmãos. É só Jesus. E cada um tem um segredo aqui, cada um tem uma intimidade que talvez você não confessou nem para sua mulher, nem para o seu esposo, nem para sua mãe, nem para o seu pai, nem para os seus filhos, nem para o seu melhor amigo. Mas Deus sabe o teu oculto, o teu profundo. Deus conhece. Por isso que nós precisamos, irmãos, reconhecer as nossas falhas. Num grau tão profundo e dizer assim, Senhor, eu não quero mais fazer. Irmão, qual é o seu problema? Ele é maior que Jesus? Qual é a sua dificuldade? Ele é maior que Jesus? Qual é o seu vício? Ele é maior que o Espírito Santo? Então não é esse Deus, irmão, que você está servindo. Porque quando você tem um encontro com Jesus, todos os que a gente lê aqui na palavra do Senhor, todos que tiveram um encontro com Jesus, foram transformados. Todos. E o que está faltando para mim e para você, então, deixar de fazer isso que não está agradando a Deus. Quando a palavra diz assim, conhecereis a verdade vos libertará. Que verdade é essa que você está conhecendo que não tem trazido a libertação na tua vida? Irmãos, a palavra diz aqui que nós estamos tratando Deus de qualquer maneira e não é assim. A palavra me garante também que antes eu não tivesse conhecido então. Porque já que você conhece, não brinque mais de ser crente, não brinque mais de ser cristão. Ou você é ou você não é. Não há mais tempo, não há mais espaço para ficarmos brincando. Jesus está voltando. Ele veio como um cordeiro, mas agora ele não vai voltar mais nessa mansidão. Ele voltará como um leão pronto para julgar. E quando eu te digo isso, isso não te traz temor. O julgamento de Deus. Não brinque. Não faça as coisas para pastores. Não faça as coisas para o seu esposo, para a tua esposa, de qualquer maneira. Irmãos, nós estamos falando de um homem, de relacionamento, de casamento. Não tem como comparar. Eu escutei uma palavra maravilhosa do pastor Jocélio, que mexeu numa profundidade comigo. Esse homem é uma bênção ministrando para a família, para casais do Mevan. E eu olhando aquela ministração, ele pega o genro e a filha dele, e ele põe um de frente para o outro. E ele fala assim, como você pode não honrar minha filha e você o seu marido? Você não está conseguindo respeitar, você não está conseguindo se resolver com o seu cônjuge, quanto mais com Deus. Porque quando você, pastora, ora para o Flávio, ele é o seu Deus aqui no sentido, você tem que respeitar, você tem que honrá-lo. Como, se você não está conseguindo respeitar ele, que você está vendo, quanto mais a Deus que você não vê. Irmãos, eles fazem o papel de sacerdote dentro de casa, e vice-versa. Não estou querendo comparar ele com Deus, irmãos, eu estou falando acerca do casamento, que nós temos que honrá-lo. Como que eu vou ter um bom relacionamento com a minha esposa? Eu não estou tendo um bom relacionamento com a esposa, então eu também não estou tendo com Deus, irmãos. Casamento é algo sério. Por isso que eu falo, solteiros, já que estão solteiros, então se preocupe em fazer as coisas com excelência para Deus. Porque quando Deus colocar alguém na tua frente, você vai conseguir honrar e fazer na mesma proporção que a palavra te diz. E você que é casado, honre o seu esposo, honre a sua esposa, como o próprio Deus, irmãos. Relacionamento. A palavra por diversas vezes ela trata
a vinda de Jesus como a noiva, com o casamento. Isso é algo muito profundo, irmãos. Muito sério. Amados, não há mais tempo de brincarmos. Aleluia. Continuando a palavra que ela diz assim: e por isso que as cidades não são seguras. Os índices de assassinatos estão lá em cima. E todos os planos de melhoria foram frustrados. Meu povo está decidido a me deixar. Eles pedem ajuda ao Deus Baal e ele não move um dedo para ajudá-los. Mas como eu poderia desistir de vocês, Efraim? Deus primeiro, ele puxa a orelha. Ele fala que o povo está distante. Ele fala que o nosso relacionamento está muito longe do que ele idealiza para a nossa vida. Mas logo embaixo ele já começa a dizer que mesmo através dos erros, mesmo através das imperfeições, mesmo nas dificuldades, ele continua jurando o amor dele que é fiel. Ele continua dizendo assim: como iria simplesmente deixar você ir, Israel? Eu não poderia deixar você ser arruinado como Admá, ser devastado como o infeliz Zeboim. Não consigo nem sequer pensar uma coisa dessas. Minhas entranhas se contorcem em protestos. Vou deixar a raiva de lado antes de fazer qualquer coisa. Não vou destruir Efraim. E por quê? Olha a resposta de Deus. Deus falando para ele mesmo, para o povo, irmãos. Que ele está irado. Mas ele está dizendo, eu vou deixar de lado, porque olha a resposta dele. Sabe por quê? Porque sou Deus, não homem. Eu sou o santo e estou aqui, exatamente no meio de vocês. No final, o povo vai acabar seguindo o eterno. Eu vou rugir como um leão. Vou. Meus filhos virão correndo do oeste como pássaros assustados. Eles virão do Egito, da Assíria, como pombas medrosas. Eu vou acomodá-los novamente em casa. Palavra do eterno. Ele diz que mesmo através dos seus erros, dos seus pecados, o amor dele não muda. O amor dele é o mesmo, as promessas são as mesmas. Mas nós precisamos nos posicionar diferente. Nós não vamos escapar, irmãos. Como a palavra diz, tudo vai passar. Mas a palavra dele, ela vai continuar fiel, permanente. Ela não tem. Você não tem para onde correr. Você foi laçado com cordas de amor, com cordas de misericórdia. E glória a Deus por isso. Mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às dificuldades, podem te chamar de louco, de insano. Você está ficando louco. Ô Oséias, você vai pegar logo uma mulher da vida, Oséias, com tanta mulher aí. Mas eu estou escutando o que Deus tem falado para mim. Se Deus tem falado algo para você, siga, permaneça. Não deixe com que os outros venham te contaminar. Venha mudar os seus pensamentos. A palavra diz, não se conforme com este mundo. Quando ela fala não se conforme com este mundo, é literalmente não faça parte do que ele está pedindo para você fazer. Se ele está indo numa direção e não está condizendo com a palavra de Deus, vá ao contrário. Mesmo que as pessoas te olhem, mesmo que as pessoas debochem de você, mesmo que as pessoas te xinguem, mesmo que façam o que for, se Deus estiver no comando, faça. Não se amoldem a esses padrões.
Não se amoldem a essas coisas, porque o errado virou certo, o que era certo virou errado. Eu vou dizer algo para vocês. Eu tenho um filho, vai fazer 21 anos agora. E há uns tempos atrás, meu irmão foi lá em casa, aniversário da minha mãe, a gente estava conversando. E aí eu falei para ele, olha, o João tem 20 anos, mas uma coisa é certa aqui em casa. Ele pode ter a idade que for, enquanto ele estiver aqui, vai ser como a palavra pede para ser. Ai, porque é normal. Às vezes, a namorada vinha aqui. Não que ele esteja namorando, né? Porque ele não tá. Mas, é normal a namorada dormir em casa, namorado dormir. Não é normal. Não é. As pessoas estão dizendo que é normal, mas não é. Vai contra o princípio bíblico. É normal eu ficar, sabe? Ir lá frequentar rodinha de amigos. Não. Se não for para você evangelizar, se não for para você fazer a diferença, não vá. Não faça. E quando eu falei isso pro meu irmão falou, você está ficando louco, João é um homem. É um homem, mas eu estou criando um homem de Deus. Não estou criando um homem do mundo. Eu falei, enquanto ele estiver aqui, enquanto ele não constituir família, vai ser assim. E aí eu comecei a voltar lá atrás, né? É difícil, irmão, não é fácil. Não vou dizer que é fácil. Eu fui adolescente também, mas eu fui uma adolescente mais café com açúcar. Café com açúcar? Não, não é leite com café. Café com leite. Leite com pera. Pronto. Porque eu tive, né, as minhas questões, mas não foi nada comparado ao que muitos outros tiveram, né? Eu brinco, o bispo Cacá me tirou de casa, eu casei com 17 anos. Minha mãe teve que assinar para me casar. Então, assim, eu conheci muita coisa com o bispo. Então, assim, eu falo que o trabalho que eu dei às vezes, né, era de não querer ir para a escola. Tinha uma mentirinha ou outra aqui, mas não era nada, né, para fazer coisa errada. Não. Às vezes queria sair. E minha mãe, vou te dizer, irmãos, se tem uma coisa que é difícil, é a gente lidar com as pessoas mais velhas. Porque a nossa geração, ela está muito para frente. Principalmente por causa de internet, essa questão de celular, tudo muito rápido, né, tudo muito ágil. E as pessoas antigas são antigos, né? Mas eu vejo isso com os princípios do Senhor. Eu me lembro na adolescência das minhas amigas, a maioria das minhas amigas tinham mães mais jovens. E a minha mãe não era tão jovem assim já naquela época, né? Comparada às mães das minhas amigas. Então, por elas serem mais novas, elas tinham uma cabeça mais aberta e deixavam as minhas amigas fazer coisas mais legais. Vamos colocar assim para o mundo, né? E eu sempre, às vezes, fiquei muito revoltada, porque minha mãe não deixava. E eu não entendia. E minha mãe era uma pessoa muito antiquada. Eu perdi o meu pai, eu tinha 8 para 9 anos. Então, para mim, meu pai e minha mãe foi minha mãe. E eu me lembro de, às vezes, eu querer fazer uma coisa, mas eu não fazia. Porque eu vim conhecer Jesus já com o bispo. Eu tinha 17 para 18 anos. Então, assim, a minha infância e minha adolescência não foi a fase, assim, né, com Jesus. Eu não tive esse privilégio. Então, assim, mas eu me lembro de ter muito medo de cair no ouvido da minha mãe. Porque a minha mãe era uma pessoa muito brava. Hoje em dia ela já amoleceu. Ainda tem um gêniozinho, mas perto do que era, eu falo que Jesus já mudou muito. Mas, irmãos, eu tinha muito medo de cair no ouvido da minha mãe. Eu tinha muito medo dela ficar sabendo. E dela, como eu só tinha ela, eu tinha muito medo. Minha mãe era uma pessoa assim, irmãos. Se ela falava para mim, tinha o prédio lá embaixo, eu ficava brincando. Se ela falasse assim, 9h50 em casa, se eu chegasse 9h51, ela fechava a porta de casa e deixava eu ficar na escada, sentada um bom tempo para me aprender. Minha mãe era assim. A minha mãe, na questão da limpeza, era muito chata. Isso deu certo, porque eu continuei sendo. Mas assim, eu lembro de dia de faxina, ela me ensinar a fazer as coisas, e se eu não fizesse conforme ela queria. Então, ela era uma pessoa muito assim, regrada, muito certa. E acho que pelo fato de eu não ter o meu pai, ela se preocupava muito mais de questão de ter uma adolescente dentro de casa, de não fazer as coisas erradas. Então, ela se preocupava muito. E eu tinha muito medo, irmãos, de fazer uma coisa errada e minha mãe saber. E aí, eu olhando
Sabe, hoje eu falo assim, hoje eu glorifico a educação que minha mãe me deu. E a gente comentando esses dias atrás, eu com a pastora Luciana, irmãos, eu não estou aqui para criticar, cada um sabe o que faz, cada um sabe do jeito que cria seus filhos, mas eu sou da moda antiga. Sabe, eu não sou dessa educação respeitosa, né? Hoje em dia a psicologia é educação respeitosa, você tem que entender a criança. Não, irmãos, a criança não sabe o que é melhor para ela, você que sabe, não tem essa. Sabe? E esses dias a gente estava comentando, irmãos, eu imagino essa geração, como é que vai ser na adolescência com Deus? Porque os pais de hoje em dia, olhando num geral, tá? É tudo conforme a criança quer, na hora que a criança quer. Não existe mais não. Não existe mais os pais deixar a criança se frustrar. Isso mesmo na criança traz amadurecimento. Sabe, vai criando um relacionamento. Se você olhar para eles, falar de Deus, eles sabem quem é Deus. Porque eles sobem lá em cima, eles sabem as histórias que é contada. Mas eles não têm uma profundidade de relacionamento que nem com os pais. Então, se você olha para as crianças, quem é as pessoas maiorais para eles aqui? São os pais. E se ele tem um relacionamento com os pais de qualquer jeito, como é que vai ser essa criança lá no futuro com Deus? Deus tem que fazer do jeito que eu quero, na hora que eu quero. Porque se não fizer, eu não vou mais, não faço mais. Irmãos, com Deus não é assim. Com Deus não existe talvez, se você fizer, você vai ser recompensado. Irmãos, é assim que a gente tem que ser. A palavra do Senhor nos diz assim. Então é assim que a gente tem que fazer para que Deus ache graça sobre as nossas vidas, para que Deus fique feliz com as nossas vidas. É um assunto que traz muita polêmica, né? Eu estou falando de mim e da minha casa, amém? Não estou falando para que ninguém faça igual, porque aí vocês orem e vejam o que Deus vai falar para cada um, né? Porque cada um, mas eu falo que quem foi criado por uma geração mais antiga tem mais princípios. É mais fácil de você se voltar e se adequar àquilo que agrada a Deus. Que a geração de hoje em dia está complicado, né? Então assim, ensine a importância dos seus filhos virem à casa do Senhor. De guardar realmente os pés, que aqui é um lugar de se adorar a Deus. Ensine os seus filhos, que aqui não é lugar de bagunça. Aqui é lugar da gente aprender a ouvir o que Deus quer falar, de adorarmos, de louvarmos, de entregarmos. Ensine, irmãos. Isso é importante. E essas lives que o bispo tem feito, né, de segunda-feira, com cada segunda-feira num tema, tem mexido com muitas pessoas. A gente tem visto pessoas que estão fazendo esse propósito das 12 segundas, e a gente tem visto algumas pessoas já a diferença. Porque às vezes não é que a pessoa está fazendo errado, é falta de conhecimento. Então por isso que a gente não pode julgar, a gente não pode apontar. O nosso dever e obrigação é instruir. Nada pode ser por obrigação. A gente não sabe o grau de conhecimento da pessoa a palavra. Olha, o que a palavra diz? A palavra diz isso. Então é assim que a gente tem que agir. Não é o que eu penso como certo. Não é o que você pensa como certo. Porque o meu certo pode estar errado. O seu pode estar errado. Mas o de Deus nunca vai estar errado. Sempre vai estar certo. Então a gente tem que procurar ver o que a palavra nos diz. Então que você guarde essa mensagem no teu coração. Que assim como Oséias obedeceu, ele deixou de lado o que pensaria, sabe? Ele resgatou aquela mulher. E Deus vem trazer esse relacionamento, justamente com o relacionamento que Ele está tendo nos dias de hoje. Com uma igreja que mesmo sendo resgatado, mesmo sabendo do sacrifício na cruz do Calvário, não tem se importado. Tem deixado de lado para os seus próprios prazeres, por sua própria vontade, para satisfazer as suas vontades, trocar a eternidade, as palavras de vida eterna por momentos pequenos,
por momentos que agradam momentaneamente a nossa carne, o nosso sentimento. Não troque, assim como a palavra diz, né? Aquilo que você tem por um prato de lentilha. Não troque. E se aprofunde cada vez mais na palavra. Porque ela é que vai te trazer alicerce. Ela é que vai te guiar à verdade. Ela que vai trazer o verdadeiro arrependimento. Nós somos instrumentos. Nós podemos instruir, nós podemos orientar, como a palavra diz. E fora os testemunhos, que os nossos testemunhos servem para isso. Né? Os testemunhos de cada um aqui servem para experiências. Por isso que a gente fala da importância da gente passar aquilo que Deus tem feito. Porque às vezes o que você tem passado é que a outra pessoa está precisando. Poxa, se está dando certo para ele, então vamos colar junto, né? Vamos colar junto e vamos caminhar. Igreja é isso. É saber as necessidades, não é ficar apontando. Olha, irmão, eu estou vendo que você está errando. Só que assim, eu não sou ninguém para te julgar, não. Mas a palavra diz que não é assim. Vamos ver o que a palavra diz? A palavra está dizendo isso, isso e isso. Então vamos orar? Vamos buscar? O que eu posso fazer para te ajudar? É caminhar juntos. Porque naquele dia eu acredito que a gente vai ter muita surpresa. Né? Paulo dizia isso, lá no livro de 1 Coríntios 4, ele fala muito sobre isso. Sobre sermos mordomos, né, do Evangelho de Cristo. Ele fala muito isso, de acerca, eu não estou preocupado com o que eu estou pensando, com o que o outro está pensando, com o que Apolo está pensando, porque a gente tem que ver o que Deus está pensando, o que Deus está querendo saber, o que Deus pensa ao nosso respeito. Então que você possa entender, em nome de Jesus, obedecer, mesmo que seja muito louco o que Deus está te pedindo. Mas faça, porque o louco de Deus vai atingir muitas vidas. E eu falo para vocês com experiência própria, que muitas vezes, irmãos, essa palavra passou na minha cabeça. Sabe, que realmente eu não era uma boa mãe. Porque literalmente eu me conformei com o que Deus pediu para mim. E vou te dizer que para mim como mãe isso foi muito doído. Porque o mundo espera que a gente fique sofrendo, que a gente entre numa depressão, que a gente não se conforme, né? Que a gente se revolte. E quando eu entendi, sabe, que realmente Deus tem um propósito para cada um. E uns talvez vão se revoltar, mas depois vai passar. Até uns dias atrás, quando uma amiga perdeu a filha, que eu fui ao encontro dela, eu falei isso para ela, né? Ela se chama Glória. Eu falei, Glória, eu tô revoltada. Ela tem, acho que 30 anos de conversão. Tô revoltada porque Deus levou minha filha. Eu acreditava tanto na cura da minha filha. E eu falei para ela, irmã Glória, mas quem disse que ela não foi curada? É que a cura que a gente queria não foi o que aconteceu. E eu entendi, sabe? Porque na época eu tinha medo de me revoltar contra Deus. E eu entendi que se eu me revoltasse com Deus momentaneamente, ali naquele momento, Deus me entenderia. Porque eu sou ser humano. Eu sou carne, eu sou falha. O que eu não posso é me conformar com isso. Sabe? É viver nesse sofrimento, viver na revolta. Não, irmãos. Porque enquanto a gente estiver aqui, a gente vai passar pelos problemas. A gente vai passar pelas enfermidades. A gente vai passar pelo luto. Vai passar pelas questões financeiras. Ninguém está isento de passar. Só que a diferença é como nós reagimos diante dessas situações, diante das circunstâncias. E hoje eu aprendi a me auto-perdoar, né? Eu falo muito da questão do auto-perdão, porque às vezes eu perdoar você é difícil, mas a gente ainda consegue. Mas o auto-perdão, o eu me perdoar, é um dos mais difíceis que tem. Porque a todo momento eu sei que Deus me perdoa, só que o inimigo vem ali tentando
sabe, trazer à tona tudo aquilo que eu tenho. E eu entendi, eu falei, Senhor, eu entendo que se vier tristeza hoje, vai fazer parte, só que eu não posso permanecer na tristeza, porque o Senhor tem palavra de vida, né? Jesus, quando soube da morte de Lázaro, chorou. E Jesus sabia que ele logo em seguida ia ressuscitar, mas ele chorou, ele passou ali, ele se lamentou. Então, enquanto a gente estiver aqui, é natural a gente sentir e passar, mas a gente não pode se conformar com a situação, com o desânimo, com o cansaço. Hoje eu não vou porque eu estou cansado. Mas amanhã eu não vou porque eu estou doente. Não, irmãos. Eu preciso encontrar o ânimo. Eu preciso encontrar a força, porque o sacrifício que Jesus fez, ele foi muito além do que eu posso imaginar e suportar. E eu não estou podendo passar por cima de algo tão pequeno. Tão pequeno. Então se esforce mais, faça mais. O que você está fazendo é para Deus. Você está fazendo para Jesus. Enquanto você estiver aqui, viva Cristo. Viva. Que você guarde essa palavra na noite de hoje, amém? Glória a Deus. Vamos se colocar de pé, vamos orar? Aleluia. Glória a Deus. Senhor, Pai querido e Pai amado, Deus, nós estamos aqui essa noite, Senhor. Nós já te louvamos, nós já oramos, Pai. E nós acabamos, Senhor, de receber a Tua palavra. Por isso nós te pedimos, Senhor, que na noite de hoje, nós possamos